escolhi esse tema para vocês porque aí os serviços de reprodução assistida têm retomado as atividades e eu acredito que todo mundo deve ter um pouquinho de dúvida aí com relação às atividades de reprodução assistida frente ao novo coronavírus, que já não está mais tão novo assim, mas que no fundo a gente acaba não sabendo muita coisa. Eu não posso deixar de introduzir o novo coronavírus. A gente tem tido uma chuva aí de informações e eu ainda vejo muitos erros aí nas publicações, nas redes sociais. Eu estou vendo empresas de grande porte, de porte internacional, errando aí nas nomenclaturas. Então, o coronavírus, ele vem da família Coronavidae e foi denominado de SARS-CoV-2, né? Por que SARS-CoV-2? Porque ele causa a síndrome respiratória aguda de uma forma severa e ele foi denominado biotipo 2, por quê? Porque ele tem os antecessores dele e em torno de 50% a 80% de identidade de genótipo com o SARS-CoV como o primeiro e com o MERS, que também é uma síndrome respiratória do Oriente Médio. Ambas doenças, elas também ainda estão em evolução, não de uma forma pandêmica, de uma forma mais epidêmica, mas elas também estão em andamento, né? E aí, como ficou conhecido mundialmente? Coronavirus Disease. Então, a doença é COVID-19, porque o paciente número 0 ele foi notificado 31 de dezembro de 2019, por isso Covid-19, tá? Então, eu quero que fique bem claro, o vírus, o patógeno é o SARS-CoV-2 e a doença é Covid-19. Então, quando a gente fala de Covid, é a doença, tá? Tô vendo as pessoas se referirem como Covid, ou Covid causa, não. Covid é a doença. Então, a gente tem essa tabelinha comparando com influenza, o novo coronavírus, o SARS-CoV-1, né, o primeiro, e o MERS, que é a doença que causa a doença respiratória no Oriente Médio. E a virulência aí dos vírus, se vocês perceberem aí nessa tabelinha, o SARS-CoV-2, ele tem a virulência um pouquinho inferior ao SARS-CoV-1. O problema é que o tempo de incubação desse novo coronavírus é de 4 a 14 dias e o outro é de 2 a 7. Então, ele fica mais tempo incubado e é de uma forma assintomática. Então, a chance dele se multiplicar e ele transmitir para outras pessoas de uma curva ascendente, logarítmica para 3, resultou nessa pandemia toda que a gente está vivendo. Então, uma pessoa infectada transmite para 3, 3 transmite para 9, 9 para 27 e assim ascendendo. Então, realmente, quando veio, era uma gripezinha, né? Lembro eu falando que não era para se assustar, mas devido a esse tempo de incubação do vírus, de uma forma assintomática, então ele deu toda essa loucura que a gente está vivendo. Isso aqui eu tirei hoje, né? Então, são os dados atuais, 5 de junho. O Brasil está com 580 mil casos confirmados, né? Lembrando que aí a gente tem uma certa deficiência aí na confirmação dos casos. E já temos 32.500 mais ou menos mortes. E no mundo inteiro a gente já está com 6 milhões e meio de infectados. Como é que esse vírus entra nas células, né? Então, ele se liga a alguns receptores específicos. A maioria das publicações dá uma atenção maior para a enzima angiotensina, tipo 2, né? Que é essa ECA2. E ele entra dentro da célula, se multiplica e aí acaba causando toda essa virulência aí que a gente olha. Por que dá essa síndrome aguda? Quando ele entra dentro da célula, ele causa uma resposta inflamatória muito exacerbada, ele faz uma hiperativação das citocinas, principalmente da interleucina 6 e 8, e aí causa esse quadro respiratório agudo, acaba saturando os linfócitos. A maioria dos casos que desenvolve para essa forma severa acaba vindo a óbito. Por esse excesso de interleucina 6, eu achei uma carta ao editor
fazendo E o que a gente sabe até hoje? Apesar de ter bastante publicação, a gente não sabe muito. A gente sabe que encontramos esses receptores de, às vezes, enzimas de angiotensina nas espermatogônias, nas espermátides, nas células de Leydig, nas células de Sertoli e nos túbulos seminíferos, assim como o receptor TMPRSS, que também é receptor para o SARS-CoV-2. Então, por isso que deu um furdunço aí geral na área científica, dizendo que poderia ter contaminação do sêmen pelo vírus, mas ninguém achou ainda de uma forma representativa no sêmen. O que a gente acha até agora nas publicações é a presença do receptor. E aí a comunidade científica deixa o alerta dizendo que há possibilidade de contaminação pelo SARS-CoV-2 nesses órgãos-alvo, nessas células-alvo. Então, os dois últimos artigos que eu li, um dizia que achou SARS-CoV-2 no sêmen e outro dizendo que não achou nada. E aí, quando a gente realmente vê os desenhos de estudos, ainda eles são bem pobrezinhos. Assim, eu vejo que os artigos estão sendo publicados meio que a toque de caixa, né? Então, assim, eu acho que por enquanto serve de alerta mas ainda não tem nada confirmado, nada que dê para a gente afirmar. No sistema reprodutivo feminino foi encontrado os receptores nos ovários, mais especificamente nos folículos, né? Então, e foi verificado que algumas fases do ciclo ovariano têm mais receptor do que outras, e no endométrio, no útero, na vagina, né? Então fica sempre esse povo aí rodeando a possibilidade de doença, de transmissão via sexual. E nas células da granulosa não foi estudo humano, foi estudo em mamífero, mas foi encontrado receptores de angiotensina nas células da granulosa. O que eles alertam? Eles alertam que há possibilidade, né, de encontrar o vírus aí nessas células, nesses órgãos-alvo. E o tecido ovariano e as células da granulosa, eles podem refletir diretamente na qualidade do óvulo e podendo levar a infertilidades e aborto, né? E iria reduzir a taxa de implantação embrionária, mas até o momento a gente não tem nenhum artigo afirmando que foi encontrado vírus nos zoócitos. Tanto que até o momento a gente tem recomendado que as pacientes tempo-sensíveis sejam submetidas a ICSI, tá? Por quê? Porque a gente não achou vírus nem no espermatozoide e nem no óvulo. Para os embriões, eu achei esse artigo aqui, não é um artigo representativo da nossa comunidade de reprodução humana, é um artigo da Universidade de Cornell, mas eu achei interessante que eles acharam receptores ACE2 e TMPRSS, que são os mais citados nos artigos científicos, em todas as fases embrionárias. Nas fases, a partir do terceiro dia, tem mais receptores do que na fase de clivagem e até D2, na fase de 4 células, mas de 8 células para frente foram achados receptores que podem, né, ser célula-alvo em grande quantidade. E aí a Anvisa soltou uma nota técnica 23, agora em abril, dizendo que nós poderíamos estar retomando as atividades para as pacientes tempo-sensíveis, né? Visto que a gente não tem nenhuma publicação afirmando que tem contaminação pelo vírus nos gametas e nos embriões, então ele liberou que os serviços fossem retomados para os casos tempo-sensíveis. O que são tempos sensíveis? São as pacientes que não podem esperar. Pacientes que precisam preservar a fertilidade vai ser submetido a tratamento oncológico, pacientes com idade avançada, enfim, a gente tem aí uma certa gama de pacientes que podem ser submetidas a tratamento de fertilização in vitro, caracterizado como urgente, tá? E aí, o que a gente recomenda para as pacientes? A gente recomenda que ela use máscara, né, dentro dos centros de reprodução assistida, porque a gente não sabe se ela é portadora ou não do vírus.
A gente recomenda a lavagem de mãos, principalmente pacientes que estão em procedimento, para não ficar usando álcool 70 dentro do ambiente. A etiqueta respiratória, né? Isso é óbvio, a gente já está cansado de falar, mas vale a pena sempre ressaltar isso para paciente. Eu acho que fazer panfletos informativos de uma forma mais ilustrativa é um bom caminho. O distanciamento físico, a gente tem reparado que nas clínicas elas têm proibido, né, assim, sentar uma do ladinho da outra, tem espaçado aí as consultas, os procedimentos, para que a gente não tenha a tal das aglomerações. E informações sobre o risco da Covid. Tem tudo isso que eu expliquei para vocês agora, precisei informar para paciente, né? Todos os riscos que podem vir a acontecer, porque a gente, na verdade, ainda desconhece a epidemiologia de tudo isso. E o rastreamento do histórico epidemiológico também é muito importante, porque às vezes a paciente ela anda de ônibus, ela trabalha em lugar que tem aglomeração, trabalha na linha de frente, então tudo isso é importante a gente ter no prontuário da paciente. E checagem da temperatura, tá? Acho que isso é uma coisa que todo lugar devia ter quando as pessoas chegam aí no local que está funcionando. O Escher fez um guia aí de retomada das atividades e eles têm esses esquemas bem ilustrativos, eu achei bem interessante. Depois, quando for subir esse vídeo para o YouTube, eu vou deixar ali nos comentários todos os papers que eu usei para essa aula, tá? E os links que vocês podem acessar. O Escher, ele coloca para tudo, tá? Para paciente e para os colaboradores, ele classifica 3 grupos. As pessoas assintomáticas, as pessoas que têm suspeita, que têm algum sintoma respiratório e as pacientes que venham realmente, ou os colaboradores que venham adoecer. Eu encontrei bastante artigo científico também se preocupando com a saúde psicológica da paciente, né? Então, a gente pode observar redução da qualidade seminal e da qualidade ossária devido ao estresse psicológico que resulta no aumento das espécimes reativas de oxigênio, né? Que são os ROS, causando aí um agravamento na infertilidade. Então, o tratamento aí da saúde psicológica da paciente também é um parâmetro importante que a gente tem que considerar aí nos tratamentos de fertilização. Para os funcionários em geral, para quem vai retomar, é recomendado que tenha protocolos de treinamento, de condutas, de boas práticas dentro do instituto, elaborar novos protocolos de higienização e desinfecção, né, de superfície, principalmente de superfície, porque o SARS-CoV ele sobrevive horas na superfície. Também fazer rastreamento epidemiológico. Tem funcionários que tomam várias conduções para chegar no local de trabalho. Tem pessoas que são mais grupo de risco do que outras. O RH ele tem que verificar todos esses parâmetros, tá bom? E tudo que puder evitar o tempo de permanência da paciente no centro é importante adotar. Então, telemedicina, que são as consultas online, documentação eletrônica, em vez de ela ficar lendo aqueles termos de consentimento livre esclarecidos longos, se der para enviar para ela antecipadamente e ela assinar eletronicamente. Então, tudo que puder fazer para reduzir o tempo dela no local é bacana. A educação continuada, porque a gente está numa situação flutuante, o que hoje serve, amanhã às vezes não serve mais, né? Então, é importante a gente estar sempre atualizado com relação à triagem, diagnóstico, manejo clínico, prevenção e o controle de toda essa infecção que depende da gente, né? Então, a gente tem que ter esse comprometimento para que a gente consiga sair dessa pandemia o mais breve possível. Lavagem de mãos, parece uma coisa assim cansativa de falar, mas muita gente deixa de praticar. Na reprodução assistida, a lavagem de mãos é essencial, porque a gente tem que priorizar a lavagem de mãos com água e sabão, ao invés de álcool 70, né? E etiqueta respiratória, você vê o povo espirrando dentro da máscara, né? E tira, ou então tira a máscara, espirra no ambiente, põe de volta a máscara. Então, são coisinhas que a gente está cansado de escutar, mas vale a pena sempre reforçar.
Distanciamento físico, então, quando for conversar com o médico ou com o paciente, manter esse distanciamento físico. E uma coisa que foi recomendada e eu achei muito interessante é o revezamento de equipes, revezamento quinzenal, porque se uma equipe fica doente, você tem outra equipe aí para trabalhar no local, porque quando a pessoa apresenta sintomas, ela tem que ser afastada por 14 dias. Então, esse revezamento de equipes é uma adoção de ação que eu achei bastante interessante. De novo, aí, ó, o esqueminha do Escher, tá? Vou dispor para vocês também, com relação aos staffs, aos colaboradores do centro. Também, de novo, ó, sempre trabalha com 3 possibilidades. Colaboradores assintomáticos, com suspeita e os colaboradores com sintomas aí de coronavírus. Para o laboratório de FIV, na verdade, para a gente não muda muito, porque a gente trabalha em área limpa, então a gente tem muita conduta de boas práticas, né? Muda um pouquinho com relação à higienização, eu acredito que a maioria dos centros está habituada a fazer uma higienização apenas com água de injeção, se não houver derramamento de líquido biológico. Então, a gente adota um novo protocolo de higienização e desinfecção de superfícies. O rastreamento epidemiológico dos funcionários, de novo, é importante para ver como a pessoa se desloca até o local de trabalho, se houve casos onde a pessoa mora ou de pessoas próximas a ela. Então, tudo isso, a medicina do trabalho tem que ficar atenta. De novo, o laboratório também é importante introduzir documentações eletrônicas, de forma a reduzir o tempo de permanência da paciente no centro. Também educação continuada, que eu falo, que hoje eu estou falando, amanhã às vezes não serve mais. Lavagem de mãos antes e depois dos procedimentos, etiqueta respiratória e tudo isso, o que foi para o paciente vale para a equipe do laboratório, tá? Outra coisa que a equipe de laboratório tem que manter é o acompanhamento das pacientes antes e depois do procedimento. Por quê? Porque ela pode vir a ficar doente durante o processo, né, dos tratamentos. Então, foi recomendada em alguns artigos científicos o acompanhamento dessas pacientes depois da captação dos ósseos ou depois da transferência embrionária até 3 semanas após o procedimento, tá bom? E o agendamento dos procedimentos tem que ser espaçado em qual o melhor timing. O melhor timing é o tempo que você tem de retirar a paciente, higienizar todas as superfícies, todos os seus equipamentos e insumos, para outra paciente poder entrar em segurança. Eu fiz um apanhadinho do Manual de Biossegurança da Pronúcleo, das recomendações da OMS, e aí o álcool 70, ele está relacionado a falhas de fertilização, redução do desenvolvimento embrionário e redução do potencial embrionário de implantação. Então, a gente não pode usar álcool 70 no laboratório, a não ser que terminou a rotina, você não vai abrir mais a incubadora, não vai mais expor esse embrião ao ambiente, você pode passar um álcool 70, e aí eu acho que o recomendado é deixar volatilizar aí por até umas 12 horas, mais ou menos. Então, se você não vai expor seu embrião ao ambiente, em até 12 horas você pode descontaminar o seu laboratório, tá? Acho que no momento o mais recomendado é uma solução de hipoclorito a 2%, mesmo a gente tendo publicação relacionada com aumento de teratospermia, e eu acho que é o composto que tem menor embriotoxicidade, tá? Os demais, apesar de também não ter tanta toxicidade, ele tem aí efeitos nocivos importantes. Então, ácido acético, apesar de não ser muito tóxico, ele pode realmente matar os embriõezinhos em concentrações não recomendadas, tá bom? Compostos fenólicos não entra nunca no laboratório e alguns lugares usa composto iodado e também não é recomendado, tá? Aqui é o esquema que o Escher recomenda para os procedimentos laboratórios de FIV. Então, durante as captações ocitárias, durante as transferências embrionárias, sempre trabalhando com os 3 tipos de cenário, né? Assintomáticos, suspeitos
e sintomáticos. Na captação oocitária, então, paciente assintomática segue os padrões recomendados. Nas pacientes suspeitas, tem que fazer o rastreamento. Se der positivo, o ideal é reagendar, não dar andamento no procedimento. E se der negativo, aí pode dar andamento no processo. E sintomático, não tem nem o que dizer, tem que reagendar os procedimentos, salvo para pacientes que têm risco de hiperestímulo ovariano e em casos oncológicos, tá? E aí tem que ser discutido com o médico assistente qual é a melhor conduta aí no momento. Se for optado por dar andamento no procedimento, aí tem que ser, você tem que ter um protocolo aí de atendimento nesse caso de emergência, tá? As transferências embrionárias, elas estão todas recomendadas para ser postergadas, também só está recomendado para casos de emergência. Nesse momento está sendo recomendado o congelamento de todos os embriões, realmente fazer só nas pacientes tempos sensíveis e emergências tem que ser justificadas e dentro do protocolo já pré-estabelecido nos locais de reprodução assistida, tá bom? E sempre manter o número mínimo de pessoas no local da transferência. A criopreservação, eu tenho visto uma certa preocupação da sobrevida desse vírus no nitrogênio líquido. Então, os artigos têm recomendado usar sistemas fechados. Acho que a maioria faz um sistema semiaberto, que é onde a gente faz o protocolo de vitrificação e a gente mergulha a palheta direto no nitrogênio líquido. Então, o espécime entra em contato direto com o nitrogênio líquido. E os artigos têm recomendado que a gente primeiro encape o espécime e depois mergulhe no nitrogênio líquido, realmente porque a gente não sabe se esse vírus pode sobreviver, se pode contaminar outros no container. Se você puder manter esses casos que a gente está fazendo no momento da pandemia em container separado, é melhor, porque a gente realmente não sabe qual que é a evolução de tudo isso, tá? Para sêmen, então, o pessoal, como achou muito receptor de angiotensina no testículo, o pessoal está apavorado. Então, eles estão nessa dúvida se pode contaminar o espermatozoide, não pode. Então, o ideal para sêmen, realmente, no momento, é manter em container separado. O que a gente tira de tudo isso? Apesar de não haver evidência que o SARS-CoV foi encontrado no sêmen ou no ósito, há fortes recomendações para a gente ter cautela nos processos de reprodução assistida. Porque a gente ainda não sabe se tem ou não o risco de transmissão vertical. Eu já achei artigos falando sobre o impacto epigenético, principalmente nos pacientes que foram sintomáticos, porque eles tomam aí uma gama de medicações, eles são submetidos a muito álcool 70 e produtos desinfectantes. Então, eles falam que o poder aí da patogenicidade desse vírus pode se arrastar por 8 meses. Então, eles têm recomendado que pacientes que foram sintomáticas para COVID, elas usem algum método anticoncepcional e não engravide aí dentro de 8 meses após a doença. Hoje eu achei esse pré-prove aqui, na verdade é uma revisão bibliográfica, e aí nem ele se posiciona muito direito, mas ele analisa todo tipo de trabalho que mencionou a possibilidade de transmissão vertical e realmente nenhum trabalho foi achado SARS-CoV-2 na placenta, né? Então, ele critica que também ninguém fez na secreção vaginal, mas também ele elogia outros trabalhos, então eu achei bem bacana esse pré-prove aqui. Concluindo, cada centro de reprodução assistida tem que estudar a epidemiologia local, porque tem local que está bombando, tem local que não. A gente precisa prestar atenção na vigilância sanitária local, verificar como que está a região,
com relação à disseminação da doença, tem que elaborar e aplicar os códigos de conduta adaptados à Covid e atualizar eles, eu acredito que semanalmente é um bom período. Quem está trabalhando nas clínicas tem que restringir vida social, tá? Tem que evitar ao máximo aglomeração, interações com outras pessoas. Eu acho que isso é um respeito com o paciente e respeito com o colega de trabalho. E sempre orientar as pacientes que elas também adotem essa conduta de restrição de vida social e interação. Na verdade, distanciamento físico, né? Também vai ficar isolada numa ilha. Mas elas também têm que ser orientadas aí durante os procedimentos de reprodução assistida. A gente fala de distanciamento social, mas é pesado, né? Distanciamento social, parece impressão que a gente recomenda você se isolar do mundo. E aí, galera, prestem atenção nas atualizações e muito órgão se preocupando, fazendo as recomendações e emitindo boletins aí com certa periodicidade. Então, acho que o mais completo, sem dúvida nenhuma, é a OMS, a Organização Mundial da Saúde, seguido pela Anvisa, e as nossas sociedades brasileiras de reprodução assistida e reprodução humana têm soltados aí notas técnicas muito importantes para a gente com relação à atualização. A Rede Lara também tem participado bastante com o Brasil. A Pronúcleo lançou um manual de biossegurança muito bacana, eu vou disponibilizar para vocês também o PDF. E a Ashley e a ESRM também tem soltado aí boletins de notificação, tá? Então, é importante que vocês estejam atentos aí sempre às atualizações frente à Covid-19. Mas para a gente dentro do laboratório é isso, gente. Na verdade, é mais cuidado com o fluxograma e, por enquanto, a gente ainda não tem nenhuma confirmação de contaminação dos gametas ou dos embriões, mas todos eles têm receptores aí para o vírus. Então, eles são potenciais alvos, tá? Fica aí essa informação para vocês, tá bom? A aulinha de hoje é sobre mais uma atualização para posicionar vocês como que estão os serviços de reprodução assistida. Eu vou parar aqui a nossa gravação